Você vai ver agora o desfecho de uma relação de mãe e filho que nasceu à primeira vista, mas que demorou anos para convencer a justiça. Hoje em dia acompanhou a luta da mãe para oficializar a adoção, porque o processo, apesar dela ter seguido todas as exigências, foi estendido 15 vezes. Imagina só, durou mais de 7 anos. A reportagem é da Elaine Cortez. O reflexo da mãe no vidro do porta-retrato do filho não mostra o quanto são parecidos, revela uma semelhança mais importante. Eles esperavam um pelo outro. Em 14 de julho de 2011, Felipe nasceu. E no dia 25 de abril de 2012, o único bebê naquele abrigo aos 9 meses foi chamado de filho. Eu olho para ele e eu vejo o meu sonho realizado. Todo dia, todo dia, todo dia. Quando ele me olha, quando ele me procura, quando você vai na festinha de Dia das Mães e que aquele olhinho assim procurando você, o sorriso que ele abre quando ele me vê, ele é o meu oxigênio, ele é o meu tudo. Cólicas e mamadeiras, sonhos e pesadelos. O primeiro dentinho, o primeiro passo, as primeiras de tantas vezes. E depois de 8 bolos de aniversário, a mãe, para a justiça, ainda era apenas a guardiã. Ele vai buscar da escola, participar das festinhas da escola, nos momentos não tão bons como a febre, né? Uma corrida no pronto-socorro na madrugada, quando ele acorda chorando de pesadelo, que ele chama mãe, sou eu que tô lá, nós, as mães, estamos lá, né? Só que isso não era reconhecido. Eu nunca fui, até então, reconhecida como mãe do meu filho. Eu era simplesmente a guardiã dele. Em junho de 2018, o drama deste processo interminável de adoção foi mostrado aqui no Hoje em Dia. Eu não sou a guardiã do meu filho, eu sou a mãe dele. Eu sou a mãe, eu que dormi e não acordei noites e noites e noites a fio, porque meu filho só veio dormir uma noite inteira com 4 anos e meio, sabe? Eu que dei as mamadeiras todas nas madrugadas, eu que levei para os pronto-socorros todas as noites que precisou, que fez inalação, que internou quando foi necessário. Eu sou a mãe dele. Adriana cumpriu rigorosamente todas as exigências da lei. Se habilitou no Cadastro Nacional para adoção, teve a vida averiguada, foi aprovada, chamada para receber a criança, recebeu a guarda. Mas o processo, que deveria ter acabado em 120 dias, prazo máximo que passou a valer no final de 2017, se estendeu 15 vezes. Aí demora um tempão para você ser chamado. Ok, você quer, você aguarda, era isso que eu queria. Só que depois, o que a gente acha? Que daqui a pouco a lei prevê 6 meses para esse processo de adoção estar concluído. O meu foram 7 anos, 6 meses e 14 dias. Na época, nós ouvimos a presidente nacional da Associação de Direito da Família e Sucessões. Ela falou sobre a importância do reconhecimento legal do vínculo, que está além de uma mera formalização. Existe toda uma expectativa muito natural, tanto dos pretendentes à adoção, que apenas têm a guarda, como da própria criança, né, ou adolescente que está em processo de adoção, de que esta situação se concretize, né? Que a certidão de nascimento venha, né, a ser apresentada como sendo filho de senhor fulano de tal ou senhora fulano de tal. A Lei 13.509 modificou o Estatuto da Criança e do Adolescente. O tempo de recolhimento em abrigos, que antes era de 2 anos, diminuiu para 1 ano e meio, prazo que a guarda deve ser finalmente liberada. E o período de adaptação na nova moradia dos pretendentes à adoção deve ser finalizado em 90 dias. Mas, na prática, centenas de famílias pelo Brasil ainda não são reconhecidas no papel. Nós estamos falando de um processo legal, né? No processo como a lei manda. Então, se essa criança, essa família biológica já perdeu o direito de ter o convívio, portanto, essa criança está abrigada, por que não já terminar o processo aí de destituição? Já conclui. O laço sanguíneo é a prioridade para a lei. Antes da família biológica perder os direitos, é preciso saber de todos os parentes se há interesse na criação do menor. No processo de adoção do Felipe, isso aconteceu.
Desde 2014, não havia nenhuma oposição. Ainda assim, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, onde o menino nasceu, recorria contra a adoção. Os recursos previstos na legislação fazem parte da chamada ampla defesa. Em nota, a Defensoria Pública alegou que não foi dada a chance dos pais biológicos conviverem com o filho. Os genitores de Felipe foram interditados pela Justiça por dependência química. Ninguém, além de Adriana, reivindicava o direito de ter a criança. Foram muitas coisas que aconteceram que a gente achava, não, agora vai, agora terminou, né? Agora já está tudo resolvido. Aí acontecia alguma coisa e não, ainda não é o momento final. A família adotiva vira praticamente um réu nesse processo. Faltava um documento, um papel que comprovasse, um nome para acabar com os constrangimentos. E muita gente fala, mas é porque você trocou o nome dele. Não é o primeiro nome que eu tô falando, eu estou falando do sobrenome. Eu troquei tudo do Felipe mesmo, a lei me permite isso. Eu sou a mãe dele, os pais escolhem os nomes das crianças, dos seus filhos. Mas então, o que é o nome? O nome é a família. Foram inúmeras situações. Minha filha foi num pronto-socorro de madrugada e quando explica a história para fazer a ficha e pede para chamar de Felipe. Quando o médico foi atender, ele viu que o nome não era exatamente o mesmo que falavam, ele quis saber por quê e disse se ela estava aparentemente sequestrando o menino, o que era dele, como é que aconteceu, porque ele ia chamar a polícia se ele não soubesse. Tem a lei do nome afetivo. Quem conhece? Só quem está na adoção conhece esse nome. Essa lei, quem precisa conhecer, que são todos os órgãos que pedem um documento, nem sabem que essa lei existe. A autorização para esta reportagem é o primeiro documento que Adriana assina como mãe de Felipe e Mariane. Os cartões de embarque da tão sonhada viagem feita pela comissária de bordo e o filho estão guardados como lembrança da primeira vez que o nome foi impresso assim. As famílias biológicas não passam, elas não têm noção da importância que é esse documento, esse papel onde você pode simplesmente relaxar e dizer realmente agora não preciso contar essa história para ninguém. Felipe e Adriana já eram mãe e filho. Havia 7 anos, 6 meses e 14 dias. Mas só agora esse vínculo foi reconhecido. Maternidade legal, legítima e de direito no papel. O Felipe e Mariane agora existe. Ele passou a ter agora um CPF, agora um RG, com 8 anos e meio. Uma certidão de nascimento com 8 anos e meio. Por isso, a festa de balões coloridos, as flores na casa, o café da manhã especial. De hoje em diante, ninguém mais vai duvidar. A gente vai comemorar que o Felipe é nosso, sempre foi, de fato, e agora ele é de direito. Só eu sei o quanto eu sofri para chegar até aqui, mas valeu tudo, valeu a pena. Eu faria tudo de novo, porque ele é e sempre foi o meu filho, o nosso Felipe. Ela é a melhor mãe do mundo. Amor. É só um papel, mas dá nome para uma vida inteira e traduz o amor em uma assinatura. Se tem uma coisa que eu percebi, que eu entendi o porquê de eu passar por tudo isso, é para eu poder também, com o meu exemplo, né, apoiar e dar voz às famílias que não conseguem, que nem sabiam que poderiam ter um nome afetivo, que poderiam recorrer de outros recursos para que esse processo fosse mais rápido. Mas hoje a minha missão é ajudar.